vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós vamos hoje ficar todos alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós vamos hoje ficar todos alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama sobre nós o seu poder. O seu poder. O culto hoje, o culto hoje, o culto hoje vai ser maravilhoso. O culto hoje vai ser maravilhoso. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Oh, glória! O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Vai derramar, está derramando exatamente agora o seu poder. O culto hoje é maravilhoso, porque Jesus está derramando o seu poder. Está derramando o seu poder. Está realmente derramando, realmente derramando o seu poder, o seu poder, o seu poder, o seu poder, o seu poder sobre nós. E o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Vai derramar sobre nós, sobre nós, sobre nós, oh, sobre nós. Vai derramar sobre nós, sobre nós.
vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Vai ser maravilhoso. Ele vai derramar o seu poder. Seu poder. Ele vai derramar o seu poder. Quero subir ao Monte Santo de Sião e encontrar toda a tua glória, Senhor. Cada vez mais quero subir nesse Monte Santo do Senhor. Eu quero que esse culto seja maravilhoso. Eu quero mais. Eu quero esse culto. Vai ser maravilhoso. Seja de cura para vocês, de cura para todos que estão juntos agora, de cura para as nossas almas. Não tem ninguém maior do que Deus, não tem ninguém melhor do que Ele, não tem alguém maior do que o Pai Celeste. Não tem ninguém maior do que o Pai Celeste. Não tem ninguém maior do que o nosso Salvador Jesus. Não tem ninguém maior do que o Espírito Santo. Ele penetra todas as profundezas de Deus. O Espírito Santo penetra toda a sabedoria da glória do Pai e vem trazer para nós presentes de vitória. Presentes de vitória. Oh, oh, oh. Presentes de vitória. Deus vai te visitar esta semana. Deus vai te visitar com vitórias tremendas, liberações, coisas enroscadas. Essa semana vai ser liberado em nome de Jesus. Nós profetizamos, nós profetizamos. Tua bênção virá, tua vitória chegará. Oh, tua bênção virá. Levante as suas mãos, toma posse. Eu ligo na terra, Deus liga no céu. É só vitória, é só alegria.
é só vitória, é só alegria, é uma atrás da outra, é bênção sobre bênção. É uma atrás da outra, é vitória pra você. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Deus vai curar teu coração. É só alegria, é uma atrás da outra. Vitória, vitória. Sabe o que vem depois? Outra vitória. É só alegria. Por quê? Porque Deus que está no comando, Deus que está na cabine de comando das nossas vidas. Ele que está no comando, Ele que está no comando, Ele que está no comando. Tem coisas boas pra nós. Vamos ligar na terra que Deus já ligou no céu. Toma posse, guerreiro, toma posse, guerreira. É muita bênção, é muita bênção. É uma atrás da outra, não dá tempo de chegar a primeira, já vem a segunda. É muita bênção, é muita bênção. É só alegria, é só vitória. Toma posse, yeah! Toma posse, é só vitória pra nós. Toma posse aí, meu querido! Ei! Uhul! Ei! Deus te ama. Deus te ama. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa qualquer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa qualquer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu digo amém porque meu Cristo quer. Eu digo amém porque meu Cristo quer. Dizer amém não é coisa qualquer. Eu digo amém porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa qualquer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Aleluia! Bom demais louvar ao Senhor, bom demais, meus irmãos.
Louvar ao Senhor, coisa tremenda, adorar ao Senhor. Vamos orar, nosso Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos com o nosso coração alegre, Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Agora aceita, Senhor, nosso culto, a nossa adoração, aceita o Teu povo reunido, Senhor, nesse momento agora em torno da Tua palavra, Senhor. Estamos reunidos para glorificar o Teu nome. Cura o Teu povo, cura aqueles que estão enfermos, cura aqueles que estão com alguma dúvida, algum problema, esteja visitando, sarando o teu povo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá-nos a tua inspiração, Senhor, para que possamos meditar na palavra do Senhor, nas escrituras do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa qualquer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. É isso aí, meu amado. Toma posse da vitória, da alegria. Deus tem coisas tremendas para você, amém? Graças a Deus. Eu quero meditar com vocês alguns instantes na palavra, nesse momento de culto. Nós queremos primeiramente agradecer a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia, 2 Crônicas, no capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos meditar alguns instantes nas riquezas imensuráveis desse livro de crônicas tremendo. E nós vamos aqui estar glorificando. Oi, Rá, te amo muito, filha. Que alegria. Um beijo para Rá, minha filha, e um beijo para todos os nossos irmãos e para todos os casais, os pastores, nossos companheiros de oração. Que coisa boa, né? Beijo para Mama. Mama tá aí também, no celular dela aí, entrou também. Nossa Mama querida, nossa grande guerreira, nossa fiel escudeira, a Mama querida, né? A Iracema. Meu grande amor. Amém? Meus irmãos, nós vamos meditar 2 Crônicas, capítulo 26. A vontade que eu tenho aqui é sair dançando, irmãos. É coisa tremenda, viu? É bom demais sair dançando aqui, tá ok? E nós vamos aqui interagir com vocês na palavra da verdade, e vamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco para a glória do nome do Senhor. 2 Crônicas 26. Todos acharam na sua Bíblia? Diz a palavra do Senhor desta forma: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Então nós estamos lendo aqui a palavra do Senhor em 2 Crônicas 26. Estou posicionando aqui a câmera. Tá ok. No versículo 5 diz aí a Bíblia: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios,
que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Tá ok? Esse capítulo todo, nós vamos estar lendo o capítulo todo, aqui e avaliando alguns textos importantes que me chamam a atenção neste momento. Ok, queridos? Mas nós vamos aqui agora ver algo tremendo. Uzias começa a reinar agora com 16 anos. Moço, não tinha experiência de guerra, não tinha experiência em batalhas, não tinha experiência para lidar com idosos. Você sabe que o idoso ele tem muito argumento, né? Tem muito idoso, então as pessoas, né, o homem de meia vida, o adulto, né? Mas para lidar com um jovem de 16 anos, Uzias ele se sente agora como que meio acuado, porque ele era novo. E ele tinha apenas 16 anos. Ele olhava para aquela situação toda de ter que administrar Israel. E ele falava, nossa, eu sou tão novo, né? Como que eu vou conseguir reinar aí e atuar direito, né? E você veja aqui no versículo 3, que diz aí, estou lendo 2 Crônicas 26. Versículo 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Ele reinou bastante tempo. E era o nome de sua mãe Jecolia. Tá ok? Agora diz aí o versículo 4. Uma coisa importantíssima, meus irmãos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Ok? Porque deu-se a buscar a Deus. Versículo 5 agora. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu achei muito importante a gente comentar um pouquinho mais sobre o versículo 5, porque está falando uma coisa que muita gente está correndo atrás da prosperidade. Tem muita gente correndo atrás de igreja, atrás de pastores, atrás de grupos, porque eles querem prosperar, prosperar, prosperar. Irmãos, você veja que a prosperidade que vem de Deus, ela é derramada pelo simples fato de Uzias aqui buscar ao Senhor. Você veja que coisa interessante. O versículo 5 nos diz que ele deu-se a buscar a Deus. Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Um homem entendido nas visões de Deus. Ele deu-se a buscar a Deus. O que é isso? Ok. Irmãos, quando nós não nos damos a buscar a Deus, o que a gente vai ficar buscando? Controle remoto, eletrônicos, mídia, novidades, assuntos, tentando se atualizar. E o que é se atualizar? O que nós poderíamos entender como se atualizar perto de um Deus que é eterno? Perto de um Deus que fez os olhos? Como nós vamos nos atualizar perto de um Deus que fez a sobrancelha? Perto de um Deus que você rapa a barba e daqui a pouquinho ela já apontou de novo. Olha aí a saúde, olha aí o mistério. Irmãos, que coisa tremenda, não é? O que é se atualizar diante de Deus? É nada. É nada. Muitas vezes se atualizar perto de algumas situações é andar de marcha ré. É andar de marcha ré. Porque Deus não se atualiza, né, filha? Ah, já pôs aí, ó. Isso, muito bem, colocou bem. Queridos, olha aí que tremendo. Deus não se atualiza. A gente vê quantos
eletrônicos novos sendo inventados, criados, aprimorados, sendo melhorados. Quantas coisas, quantos carros, quantas coisas, a tecnologia, a construção, a área da construção é uma área de assustar a gente. A gente, quando vê a área da engenharia civil, a gente se assusta. A gente vê pontes feitas no meio do mar, a gente vê coisas que você nem imagina, não é? A Radassa aqui, engenheira civil, minha filha, e ela sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje em dia, nós temos aí construções que a parede, você já coloca no meio dela um tipo de pó de serra ou um tipo de revestimento no meio da parede que você está formando, acústico. O teu barulho não vai para o vizinho. O barulho do vizinho não vem para você. É impressionante. A engenharia civil me assusta, não é? O eletrônico me assusta. A mídia nos assusta, né? As ondas sonoras, a transmissão via satélite, quanta coisa nova, quanta coisa de novidade que a gente pode se deter e pode imaginar e pode aqui estar comentando com vocês, não é? Agora a gente está vendo aqui uma situação interessante. Uzias buscando a Deus. Diz o texto, ele deu-se a buscar a Deus. Eu vou repetir o versículo 5. 2 Crônicas 26, 5. Olha a maneira que a Bíblia coloca. Porque deu-se a buscar a Deus. A pessoa que se dá a buscar a Deus, a pessoa que se entrega, deu para perceber aqui no versículo 5, a pessoa que se ajoga no colo de Deus, a pessoa que se lança no colo de Deus. Você perceba, e deu-se. Ele se deu a buscar a Deus. Mas buscar a Deus não dá para buscar mais fraquinho, pastor. Assim a gente busca sempre, sem muito exagero. Uzias não tinha isso. Ele deu-se mesmo, né? Ele deu-se mesmo. Graças a Deus, né? Mas, queridos, aqui o que me chamou a atenção no versículo 5 é a maneira como ele colocou, porque deu-se a buscar a Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com as pessoas que estão se dando a buscar a mídia, as novidades do mercado, as novidades de lançamento, tem gente, irmãos, que às vezes até alcança alguma coisa importante, que a pessoa queria uma conquista, mas daqui a pouco já tem uma outra conquista maior, daí a pessoa já acha que aquela conquista é pequena. O homem é assim, né? Ele está sempre olhando a próxima conquista. É uma coisa do homem, faz parte do homem. E essa expressão me chamou muito a atenção, meus queridos. Ele deu-se a buscar a Deus. Às vezes a gente vê as pessoas, elas não estão se dando a buscar a Deus. E elas vê você se dando a buscar a Deus, elas acham aquilo muito estranho. Todos ficaram muito tristes por sempre. Porque a pessoa, olha, vê você buscando, se dando a buscar a Deus. E a pessoa acha aquilo muito estranho. Existe um perigo em buscar a Deus. A pessoa pensa mais ou menos assim. Porque quando Uzias se deu a buscar a Deus, ele se lançou de corpo e alma, de tempo, mente, corpo e coração. Ele se lança agora. Eu achei bonito demais. Eu achei lindo
essa colocação bíblica. Ele deu-se a buscar a Deus. Irmãos, olha que coisa linda. Ele deu-se a buscar a Deus. Essa minha versão é a mais antiga. Essa Bíblia minha é uma delícia. Tem uns 50 anos. Eu amo essa versão. Gosto das Bíblias antigas. Porque, olha aí que coisa bonita, né? Quando você vê alguém se dando a buscar a Deus, você pode esperar vitória na vida dessa pessoa. Vitória virá. Quando você vê alguém buscando, se dando a buscar a Deus, é confiável para um casamento. É confiável para um relacionamento. Alguém se dando a buscar a Deus. Agora, às vezes a gente quer arrumar um casamento com um lindo, que se dá a informação, a ler jornal. Eu conheci um homem, presta atenção no que eu vou falar, eu conheci um homem, toda a sua família, ficamos muito próximos, amigos, a gente ia orar na casa, e ele lia 8 jornais ao dia, de tanta informação que ele queria. Lembra o tempo do jornalzão, que a turma abria? Então, ele lia 8. A filha dele me contou esse testemunho. É um testemunho. Não estou dando nomes aqui, estou dando só um testemunho. Mas veja que impressionante. Esse homem perdeu a memória de um momento para o outro. E completamente invalidado. Precisou ser amarrado numa cama, preso pelas mãos, porque ele queria se ferir, não sabia quem ele era, não sabia mais quem era a família. E a gente ali orando, ungindo a família, levando outros a Cristo. Teve gente que aceitou Jesus ali. E tanta informação. Tem gente que se dá para informação, se dá para o YouTube, se dá para o Instagram, se dá para internet, se dá. Irmão, e Uzias se deu a buscar a Deus. Eu achei isso muito bom para a gente comentar, muito precioso. Precisamos tomar bastante discernimento, tomar bastante sintonia fina nos nossos olhos espirituais. No que nós estamos se dando a fazer. Tem gente que se dá por emprego, mas se dá, nem vê a mulher, nem vê os filhos, nem vê a família, passa a vida, o cara tá velho, morre a mulher, morre o filho, morre não sei o que lá, ele não viu a vida. Se dá, se dá, se dá. Uzias se deu a buscar a Deus. E muito importante esse versículo 5, para nós podermos visualizar melhor essa questão do se dar. Tem gente que se dá ao pensamento negativo. Ele se dá a um pensamento de que ele não vai conseguir. Ele se dá a um pensamento de incapacidade. E ele perde muitas bênçãos, perde muitas vitórias, porque ele se dá. Entende? Tem gente que se dá a um relacionamento qualquer, de qualquer jeito com alguém. Se dá. Tem gente que nem casa, nem vai para o cartório, não faz compromisso. Pega alguém aí do lado e se dá. E depois fica cobrando Deus, cadê as bênçãos? Ué, tem gente que vai, faz tudo certinho,
vai, casa, vai no cartório, tal, tudo certo. E tem gente que só se dá. Essa questão de se dar em muitas áreas, para finanças, para profissão, para o amor, na vida pessoal, é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Então, você veja que Uzias, no tocante a Deus, ele se deu a buscar a Deus. O que aconteceu? A Bíblia fala no versículo 5, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Tá certo? Veja no versículo 7 o que diz a Bíblia. E Deus o ajudou contra os filisteus. Eu vou repetir. E Deus o ajudou contra os filisteus. Deus arruma treta por amor à vida daqueles que o servem. Na sequência do versículo 7, acompanha na sua Bíblia. E Deus o ajudou contra os arábios. Diga comigo aí onde você estiver. Contra. Deus o ajudou contra os arábios. Veja que explanação de texto, versículo 7. Que riqueza que nós encontramos aqui. Tem gente que apregou a um Deus tão bom, é tão bom que ele vai perdoar o diabo daqui a pouco, levar o diabo de rena do Papai Noel lá para o céu, perdoado. Tem gente que está apregoando um Deus de fadas. A Bíblia está mostrando aqui que Uzias o buscou nos dias de Zacarias, do profeta Zacarias. E diz aí o versículo 7 que Deus o ajudou contra os filisteus. Deus o ajudou, na sequência do versículo 7, contra os arábios que habitavam em Gurbaal. E Deus o ajudou contra os meunitas, meu irmão e minha irmã. Eu não sei contra quem Deus vai contra, por amor a você. Mas você vai ter notícia. Eu não sei contra quem Deus vai contra, por amor a mim. Mas aqui ele, por amor a Uzias, Deus o ajudou, versículo 7. Eu estou lendo 2 Crônicas 26, versículo 7. Deus ajuda a gente contra alguém. É Bíblia. A Bíblia ensina a Bíblia. Nossa, Deus agora é diferente. Na minha Bíblia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Diz a carta aos Hebreus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Agora, aqui está dizendo que o Senhor ajudou contra os filisteus, ajudou ele contra os arábios, e ajudou ele contra os meunitas. Você já parou para pensar? O que é arrumar treta contra alguém que está na presença de Deus? Contra alguém que foi chamado por Deus? Você já parou para pensar o que esse texto está mostrando para a gente? Eu achei riquíssimo. Eu achei lindo. E achei muito verdadeiro. Porque veja, Deus ele vai contra os filisteus, contra os arábios. Os arábios, os filisteus devem ter tomado uma surra, hein? Por causa do amor que Deus tinha para com Uzias. Não precisa você arrumar vingança com nada, viu? Não fale em vingança na sua vida. Fale em louvor, meu amado. Esquece o mal que te fizeram. Perdoe. Libera. Tira a mágoa. Vamos pedir ajuda, se necessário. Não tem problema. Vamos comunicar.
Vamos conversar com os pastores, com os nossos irmãos, com as pessoas de bem, com as pessoas que amam a fé, para que eles nos ajudem a perdoarmos, a esquecer algumas coisas. Mas fato consumado é 2 Crônicas 26:7. Eu quero que você registre isso aí na sua Bíblia. Passa uma canetinha aí que vai te ajudar muito para você depois meditar. Deus ajuda agora Uzias contra os filisteus, contra os arábios, contra. Meu irmão, se eu não quero ter alguém contra mim, é Deus. Esse eu não quero contra mim. E eu pude ver aqui que o versículo, ele deixa bem especificado. Aí no versículo 8, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos e as fortificou. Versículo 10, também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, o chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Versículo 12. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. Versículo 13. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra, de novo esse atributo, olha aí, contra, para ajudar o rei contra os inimigos. Como Deus abençoou esse homem, hein? No versículo 7 a gente encontra Deus indo contra os filisteus, por amor a Uzias, contra os arábios, contra os meunitas. Por que Deus é assim? Porque Ele é assim. Porque Ele é assim. Quando você está nas mãos de Deus e você aceita Jesus Cristo na sua vida, você se converte verdadeiramente ao Evangelho, todo aquele que tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. E quando nós nos convertemos, nós somos ungidos pelo Espírito Santo. E Deus se posiciona aí contra não sei quem, contra, e contra, e contra. Você leu aí comigo? Leu comigo? Contra. Meu irmão, não arruma encrenca à toa. Não arruma encrenca com quem você não aguenta. Você pode aguentar um tempo, mas a vida inteira não dá. E Deus se posiciona contra. É contra o indivíduo, é contra a mulher dele, é contra o filho dele, é contra a casa dele, é contra a finança, é contra. Eu estava lendo aqui e eu fiquei avaliando, eu falei, olha, é bem isso, é uma situação que favorecia Uzias. E olha aí, veja que coisa tremenda, ele agora tem um exército debaixo das suas ordens para o ajudar no versículo 13, contra os inimigos. Tudo para o ajudar contra os inimigos. Versículo 14 em diante.
Preparou-lhe Uzias para todo exército, escudos e lanças, capacetes, couraças, e arcos e até fundas para tirar pedras. Versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Chegamos no começo da derrota. Como, pastor? Versículo 15, ele termina declarando o começo da derrota de Uzias. Diz aí o versículo 15: e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Começo da derrota de Uzias. 2 Crônicas 26. Versículo 16 vai explicar isso a nós. Quer ver? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. No versículo 15, nós estamos ainda contemplando a fama de Uzias. Diz o versículo 15 que a fama dele voou. Como tem crente correndo atrás da fama, hein? Como tem gente fazendo qualquer coisa para chegar na fama. Aí ele chegou, a fama dele voou. E o versículo 15 nos explanou, porque foi maravilhosamente ajudado por Deus. E o finalzinho do versículo 15 é a bomba. Eu vou repetir. É a bomba. Olha aí, ó. Até que se tornou forte. Você já viu pessoas que estavam caminhando bem, que estavam lutando bem, estavam prosperando, estavam entrando na presença do Senhor cada vez mais, crescendo, Deus prosperando, Deus abençoando, e de repente aquela pessoa se tornou forte. Mas tem algum problema se tornar forte? Tem. Ou você não viu o texto? Tem. Tem sim. A pessoa, às vezes, quando está enferma, está fraca, ela clama a misericórdia de Deus. Essa mesma pessoa, quando está sarado, às vezes você olha e ela está xingando a obra de Deus. Se tornou forte, sarou da enfermidade. Então isso aqui atinge muitas áreas da vida da pessoa, atinge muitos detalhes, e atingiu a vida de Uzias. E aqui diz o versículo 16:
que ele transgrediu contra o Senhor seu Deus. Por quê? Entrou no templo, olha aí, para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso. Não é coisa para você fazer, você não foi chamado para isso. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, eles falaram para Uzias, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Uzias, ele se tornou forte no versículo 15, e agora ele já achou que ele podia entrar lá dentro do templo e queimar incenso diante da presença de Deus. Só os sacerdotes podiam fazer isso. Uzias se tornou forte. Ele resolveu abrir uma igreja também. Ele alugou uma garagem, vamos abrir. Eu sei já como é que faz, gente, eu já aprendi. E tem gente se aventurando a fazer uma série de cocitas por aí, que não foi chamado a fazer, porque se tornou forte. Às vezes a força manda o cara para trás. Antes, quando ele era fraco, ele ia para frente e caminhava certo. Se tornou forte, engatou a marcha ré. Perceba aí. No versículo 18, finalzinho, os sacerdotes falaram para ele: não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Versículo 19. Então Uzias se indignou. Ficou bravo. Uzias não abaixava mais a cabeça para tomar bronca de sacerdotes. Uzias agora já era grandão. Versículo 15, a fama dele tinha voado. Até que se tornou forte. Diz o versículo 18, e resistiram ao rei Uzias, os sacerdotes. Mas ele já estava forte, já não ouvia mais palavra de exortação, né? Por que eu vou ser exortado? Às vezes a força engata a marcha ré no carro do cara, que ninguém consegue engatar mais a primeira, meu amigo. Olha aí, versículo 19. Então Uzias se indignou, não gostou da bronca. Achou, fez cara feia. Tem gente que nós vamos falar alguma palavra de Deus, alguma coisa, a pessoa já vem com o bico virado. Pastor, não me faça muita pergunta. Por que, Uzias? Você está forte? Olha aí, o que aconteceu no versículo 19. Ele se indignou, não aceitou a admoestação dos sacerdotes. E tinha um incensário na mão para queimar incenso. Olha que maluco esse cara estava já. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, ele arrumou agora briga contra os sacerdotes. Irmãos, Uzias tinha um exército de 307.000 homens para protegê-lo contra os inimigos.
A luta dele não era contra os sacerdotes. Mas quando ele agiu errado, os sacerdotes entraram lá no templo e explicaram para ele. E resistiram ele na cara. Tem gente que não gosta de ser resistido. Olha, para falar comigo tem que baixar a voz e amansar. Ah, é? Então vamos ver o que aconteceu? Olha o versículo 19. Indignando-se, eu estou lendo a terceira linha do versículo 19. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso. Não arruma treta com sacerdote, meu irmão, minha irmã. Vai se olhar no espelho, meu bem. Para de falar de sacerdote. A lepra saiu na testa dele. E sabe o que me chamou a atenção? Foi um negócio totalmente desnecessário. Ficou marrudo, ficou valente, a fama voou, tá batendo com o pé firme agora, cresceu e chegou dando ordem. Entrou no templo para queimar incenso, maluco. Maluco. Tá achando que Deus chamou ele para fazer qualquer coisa. Maluco. Os sacerdotes resistiram Uzias. Você acompanhou comigo no versículo 19, né? Quando os sacerdotes resistiram, ele ficou bravo. Ele poderia ter abaixado a cabeça e falado, ih, desculpa aí, hein? Me perdoa. Não! Não! Ele foi encarar os sacerdotes. Aí, irmãos, Deus, que estava a favor de Uzias, fez o quê? Estourou a lepra na cara dele. Ô pastor, Deus faz essas coisas? Na minha Bíblia faz, na tua não? Olha aí. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Ué, o mesmo Deus do versículo 7, que pelejou contra os filisteus por amor a Uzias, contra os arábios por amor a Uzias, contra os meunitas. Agora, versículo 20, eu estou lendo o versículo 20. Esse mesmo Deus agora fere Uzias. Tem gente, irmãos, que acha que Deus chamou ele para fazer isso, aquilo. Tem gente que acha que o chamado de Deus é em qualquer esquina, em qualquer canto, qualquer buraco, qualquer pessoa. Eu já aprendi como ler Bíblia, eu já aprendi, eu vou alugar qualquer negócio aí. Cara, deixa de ser louco, deixa de ser gogó. Chamado de Deus é autoridade espiritual. Chamado de Deus é poder do Espírito Santo. E veja o que aconteceu com ele. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído
da casa do Senhor. Tem gente que é excluído da casa do Senhor e fica pondo a culpa que é o pastor que mandou embora. Foi o presbítero que mandou embora. Foi fulano que botou para fora. Foi a turminha ali que fez pressão. Porque foi excluído da casa do Senhor. Morou numa casa separada, leproso, até o dia da sua morte. Um homem que Deus lutava a favor dele. Deus lutava contra os filisteus, contra os arábios, contra os inimigos. Mas aí aconteceu o problema. Versículo 15. Até que se tornou fuerte. Enquanto era pé rapado, Deus guerreava a favor dele, porque ele se humilhava e andava na presença do Senhor. Mas a fama dele agora voou. Versículo 15. E ele se torna agora fuerte. Para quem tem ilusão de se tornar forte, leia mais esse texto, presta atenção no contexto. Não é pecado ter fama. Não é pecado ser fortalecido, se tornar forte pelas mãos de Deus. Não. O problema é colocar o coração nisso. E aí entrar no templo e ir contra o sacerdote. Falar, agora eu já sou fulano. Esse pastor, esse sacerdote, esse líder agora, aí que baixe a bola, porque agora chegou o Dr. Uzias. Começou o problema dele no versículo 15 e terminou o problema dele no final do capítulo. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo de toda a terra. Versículo 23, e dormiu Uzias com seus pais. Acabou tudo. Já era. Se finish. The end. Stop. Chega. Parou. Break. Para você que é um pé rapado hoje, uma pé rapada, eu vou te dar um conselho. Quando você estiver voando nas asas do dólar ou do euro, por alguma razão Deus fazer isto, e você se tornar forte, lembra de 2 Crônicas 26? Não vai entrar no templo e se virar contra os sacerdotes, porque aí é gol contra. Deus, ele realmente, ele se posicionou contra Uzias. Meus irmãos, foi esse assunto que Deus colocou no meu coração para ministrar, para falar com vocês nessa noite. Que a graça do Senhor possa estar nos dando a sabedoria do alto. Que a graça do Senhor possa nos conceder sua santa misericórdia, o seu perdão. Não deixa Uzias tomar conta, essa fama, essa vontade de voar, sabe? Tem uma gente que tem uma vontade de voar, né?
até que se tornou forte, caiu. Antes continuasse fraco, teria Deus ao seu lado, guerreando contra os filisteus, contra os arábios, contra os meunitas, contra. Antes tivesse ficado fraco, mas virou fortão. Agora virou dono do nariz, começou a dar as cartas na obra, começou a chegar no ministério, chegar por cima. Se arrebentou. E eu digo mais, eu estava lendo o texto, desnecessário. Desnecessário. Que o Senhor guarde os nossos corações, guarde a sua vida, guarde a minha vida, a nossa casa, os nossos filhos, nossa saúde. Que Deus guarde a sua vida, te proteja. Isso mesmo, filha, você colocou algo muito importante. Antes tivesse ficado fraco. Antes tivesse ficado fraco. Minha netinha veio até aqui. Eu não sei qual é o nosso desejo que arde no nosso peito, da fama, do dia de amanhã. Eu quero chegar lá. Lá onde? Na lepra? Não, pastor. Que é isso? Pastor agressivo? Agressivo não, irmão. A Bíblia não trata com brandura assunto desse tipo de naipe aqui, não. Ela é muito clara. A Bíblia trata com clareza e com nitidez. Quem alivia muito na mensagem, ou deve alguma coisa, ou está querendo segurar a cadeira. Porque não é possível. O texto está claro. Se tornou forte. Entrou no templo. E aí? Você perceba que quando os sacerdotes resistiram a Urias, nada tinha acontecido ainda. Mas quando, no versículo 19, Uzias se indignou contra os sacerdotes, aí a lepra lhe saiu à testa. Baixa a cabeça, Uzias, baixa a orelha, sai de fininho desse templo aí. Você está com incensário na mão, você é maluco, Uzias. Você é rei aí, a tua função é outra. Você não foi chamado para isso, meu amigo. Não se meta onde você não foi chamado. E eu pude aprender muito com essa ministração, que tanto nos enriquece. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Que a alegria do Senhor seja a tua força. E que as vitórias do Senhor venham sobre o seu coração. E se Deus te tornar forte, e a sua fama voar, cuidado para não perder as asas. Tá bom? A paz do Senhor. Até a próxima live. Orai por nós. Obrigado. Tchau.